Satanás, ou o Diabo, é um dos personagens mais conhecidos nas tradições ocidentais do judaísmo, cristianismo e islamismo. Surpreendentemente, esta entidade chegou tarde no mundo antigo. Satanás, como um ser totalmente maligno, não é encontrado em nenhum lugar da Bíblia judaica. Ele evoluiu durante o auge do Império Aquemênida Persa, começando por volta de 550 a.C., e foi adotado por judeus que viviam sob o domínio persa na época. Seu nome formal, Satanás, deriva do hebraico Ha-Satan. Antes de continuar, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Com isso, você nos ajuda a crescer cada vez mais e nos ajuda a produzir mais vídeos como esse. O mal sempre existiu. Os humanos enfrentaram desastres naturais, terremotos, inundações, guerras com pilhagens e estupros, doenças, pragas e mortalidade infantil, males causados pelo homem como assassinatos e roubos, e, é claro, a morte. À medida que os antigos construíam seus sistemas religiosos, a existência do mal precisava ser explicada e racionalizada. Os mitos da criação geralmente designavam um deus supremo ou um rei dos deuses que controlava tudo, incluindo os outros deuses e também a natureza. Nessa qualidade, eles eram responsáveis tanto pelo bem quanto pelo mal. O termo para descrever essa habilidade é onipotência. Em Deuteronômio 28, Deus declara que controla tanto a prosperidade quanto o sofrimento. Muitos mitos da criação abordam como e por que o mal surgiu. O Gênesis pode ser entendido como uma polêmica contra seus vizinhos, os antigos mesopotâmicos. No mito da criação da Mesopotâmia, o Enuma Elish, os próprios deuses são responsáveis pelo mal. Eles são caprichosos e caóticos, e criaram os humanos simplesmente como escravos para oferecer-lhes sacrifícios. O Deus de Israel é mostrado como o oposto. Ele nunca é caprichoso, existe um plano divino, e tudo o que ele criou é considerado bom. A função narrativa da queda no Jardim do Éden, a história de Adão e Eva, foi para demonstrar que o mal começou por culpa dos humanos, não de Deus. A desobediência deles levou à luta do homem para produzir comida e a dor da mulher no parto. Mas a punição mais severa foi a perda de sua imortalidade. O pecado de Adão e Eva trouxe o maior mal, a morte. Como seus descendentes, estamos todos condenados a esse destino. Sendo humanos, as pessoas projetavam suas próprias experiências sobre os deuses. Como na terra, assim nos céus. Como qualquer tribunal, havia funcionários superiores e inferiores. Os mais elevados eram os anjos no judaísmo. As divindades inferiores, daemons em grego, eram originalmente neutras, mas com o tempo foram responsabilizadas pelo mal. No Gênesis, Deus fala com sua corte, os filhos de Deus, os anjos, enquanto ele cria a terra. No final da criação, temos uma estranha passagem em Gênesis 6. Lemos que os filhos de Deus tiveram relações sexuais com mulheres humanas, gerando os Nefilim, antigos gigantes. O propósito desta narrativa é explicar por que Deus enviou o dilúvio, o mal sobre a terra. Muitos panteões tinham deuses que se casavam com mulheres, particularmente Zeus na mitologia grega. A tradição israelita, no entanto, rejeitou esse comportamento, pois essa mistura poderia levar ao grande pecado da idolatria. O livro de Jó é o texto mais antigo a abordar o problema da teodiceia, que é um termo moderno para o problema: se Deus é bom, por que ele permite que o mal e o sofrimento existam? O livro começa com os anjos aparentemente se reportando a Deus. Entre eles está o anjo Ha-Satan, cuja função era viajar pelo mundo colocando obstáculos diante dos humanos, obrigando-os a fazer uma escolha, bem ou mal. Nesse papel, podemos dizer que ele atua como promotor de justiça de Deus. Relatando a Deus, ele mencionou o servo de Deus, Jó, que havia prosperado. Mas claro, ele diz, é porque Deus concedeu tanto favor a Jó. Ha-Satan aparece raramente nas escrituras judaicas. Nas poucas referências a Ha-Satan, ele se opõe aos humanos, não a Deus. No Éden, a serpente cumpre essa função, oferecendo uma escolha a Adão e Eva. Ao longo da maioria dos livros dos profetas, o mal é atribuído ao pecado de idolatria do povo. Deus ainda está no controle, punindo Israel. Quando Jerusalém foi conquistada e destruída pelo Império Neobabilônico,
alguns judeus foram levados cativos para a Babilônia. Ciro o Grande então conquistou os babilônios em 550 a.C. e estabeleceu o Império Persa. O culto oficial da Pérsia era o zoroastrismo, fundado pelo profeta Zoroastro. Ciro permitiu que os judeus voltassem a Jerusalém, embora alguns tenham permanecido. Eles levaram consigo muitos elementos da antiga religião persa e fundiram a personificação do caos com visões anteriores de Ra-Satã. Agora ele era apenas Satanás, ou em grego, Diabolos, o diabo. E os judeus começaram a atribuir todo o mal a Satanás em vez de a Deus. Nos escritos da seita judaica dos essênios, que se estabeleceram em Qumran, temos nossa primeira literatura que criou um método conhecido como a personificação do mal. A literatura sectária equiparou Satanás não apenas ao mal, mas especificamente a qualquer pessoa ou grupo que não concordasse com seus próprios pontos de vista, incluindo outros judeus. De acordo com seus textos, Deus havia criado dois espíritos nos humanos, o caminho da luz e o caminho das trevas. Os demônios estavam agora sob o controle de Satanás. Ele os enviou para possuir aqueles que estão nas trevas para cometer o mal. Os essênios aplicaram nomes simbólicos a Satanás e seus agentes. Belial, hebraico para sem valor, que liderará os filhos das trevas contra os da luz na batalha final. Assim como os anjos e arcanjos no céu, agora temos hierarquia e diferentes funções na corte de Satanás. Beelzebu era um dos 7 príncipes do inferno, e derivado de um antigo deus cananeu que era conhecido por se livrar das moscas, portadoras de doenças. Assim, Beelzebu, senhor das moscas. Vários textos apocalípticos estavam entre os pergaminhos em Qumran. Os livros de Enoque fornecem mais detalhes sobre os filhos de Deus. Eles foram condenados por ensinar metalogia e magia aos humanos e foram punidos sendo expulsos do céu e acorrentados no abismo, o conceito judaico de Sheol, a terra dos mortos, por toda a eternidade. Em outro texto, Jubileus, mais conhecimento do diabo foi adicionado. O nome de Satanás aqui é Mastema, que significa odiado ou hostilidade. Aprendemos que Mastema queria ser superior a Deus e se rebelou. Ele e seus companheiros anjos foram lançados no abismo sem fundo. Satanás tornou-se o anjo caído. Deus queria destruir todos os demônios após o dilúvio, mas Mastema pediu a Deus que o deixasse ter 1/10 deles para continuar a atormentar os homens, porque o mal dos filhos dos homens é grande. Com a permissão de Deus, Mastema se tornou o tentador que foi escrito de volta em histórias anteriores. Nos Jubileus, foi Mastema quem teve permissão para testar Abraão com a amarração de Isaac. Em outras palavras, a onipotência de Deus permanece intacta. Satanás não poderia fazer sua obra sem a permissão de Deus. Nas cartas de Paulo e nos evangelhos, temos a visão de que Satanás agora é o governante deste mundo. Paulo frequentemente se referia aos demônios como os agentes de Satanás que interferiam em sua missão. As lutas internas de Paulo foram expressas no que pode ser entendido como uma forma de possessão. E para que eu não me exaltasse, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Paulo viu isso como a habilidade de Deus de controlar Satanás para testá-lo. Sua frase familiar, que os crentes agora vivem em Cristo, referia-se à proteção de Cristo contra a influência dos demônios de Satanás no universo. O diabo também se destaca no primeiro evangelho, Marcos. Marcos utilizou um estereótipo comum para descrever o ministério de Jesus, o de um exorcista carismático que pregou e realizou milagres em todo o Império Romano. Carismático é a afirmação de que suas habilidades eram um presente dos deuses. Um exorcista era alguém que expulsava demônios. No primeiro século, deficiências físicas e mentais e doenças eram entendidas como possessão de demônios. Marcos enfatizou o ministério como uma batalha entre Jesus e o governo atual do diabo na Terra. É interessante que Marcos não teve que explicar o caráter de Satanás. Ele assumiu que seus leitores sabiam. Tanto Mateus quanto Lucas expandiram essa cena. Satanás, em seu papel de tentador, apresentou a Jesus 3 tentações, mas Jesus sempre sabe a resposta correta das Escrituras. É significativo que Jesus não conteste a afirmação de Satanás de controlar os reinos deste mundo. Enquanto os discípulos de Marcos muitas vezes ficam confusos sobre a identidade de Jesus, todos os demônios o conhecem e reconhecem sua superioridade. Marcos e os outros apresentaram os oponentes de Jesus como estando sob a influência de Satanás.
Em Lucas e João, Satanás entrou em Judas para trair Jesus. O ponto culminante da culpa pela morte de Jesus atingiu seu ápice em João 8,40. No Evangelho de João, os judeus nunca podem alcançar a salvação porque são filhos de seu verdadeiro pai, o diabo. O livro do Apocalipse de João de Patmos é uma visão apocalíptica de quando Deus interviria nos assuntos humanos nos últimos dias e puniria Roma por sua perseguição contra os cristãos. Ele incluiu a alegação de que Satanás foi acorrentado nas profundezas do inferno para que ele confiasse em seus agentes para seu trabalho. O agente principal é referido como a besta e o enganador. O termo anticristo não está no Apocalipse, mas nas 3 cartas joaninas. O enganador aparecerá como alguém bom e reunirá um mundo de seguidores. Você conhecerá seus seguidores pelo sinal de 666 que eles carregam. Em uma das visões de João, ele fez referência a Isaías 14, uma polêmica contra o rei da Babilônia. Isaías castigou o rei que se intitulou Estrela da Manhã por sua arrogância de pensar que era divino. Como você caiu do céu, Estrela da Manhã, filho da aurora? Quando Jerome traduziu as escrituras hebraicas para o latim no século IV, ele sabia que os romanos batizaram sua estrela da manhã, o planeta Vênus, de Lúcifer, e traduziram a passagem como tal. Lúcifer se tornou o nome mais popular na Idade Média. Durante a maior parte do livro de Apocalipse, Satanás permanece acorrentado na cova. No final do reinado de 1000 anos de Cristo na Terra, Satanás é solto para a batalha final. A ironia está na imagem de Cristo como um cordeiro que, no entanto, derrota esse monstro. Ele é lançado no lago de fogo. Nos Atos dos Apóstolos, Lucas afirmou que Hades, Sheol, não poderia conter o Cristo crucificado. Em 1 Pedro 3, Jesus anunciava aos espíritos aprisionados que desde há muito o desobedeceram, e o evangelho foi pregado também aos que já estão mortos. No século II, detalhes foram adicionados à história da morte de Jesus para elucidar 2 detalhes. O que Jesus estava fazendo no interim entre a Sexta-feira Santa e o Domingo de Páscoa? Como uma pessoa justa do passado poderia ser salva se não tivesse oportunidade de conhecer Jesus? Enquanto seu corpo estava na sepultura, a alma de Jesus viajou para o inferno, onde ele lutou contra Satanás pelas almas dos justos. Quando a pedra foi removida, essas almas justas vieram com ele: Adão, Noé, Moisés, Platão e Aristóteles. A ideia de que Cristo desceu ao inferno e no 3º dia ressuscitou tornou-se incorporada no credo niceno do século IV. No início da Idade Média, a história era conhecida como o tormento do inferno. Os líderes cristãos do século II depois de Cristo adotaram o método da personificação do mal contra judeus, mulheres, hereges e todas as coisas pagãs. Os cultos nativos acreditavam que os deuses residiam em seus templos, mas estes eram agentes de Satanás. Os primeiros retratos icônicos de Satanás vieram da divindade greco-romana da fertilidade, Pan, que era meio homem, meio bode. Foi assim que Satanás conseguiu seus cascos e chifres. Este apêndice tornou-se comum na descrição de Satanás. A princípio desenhado em preto, o vermelho tornou-se a cor padrão em sua associação com o fogo do inferno. Foi também no século II que cristãos e judeus, os primeiros rabinos, aplicaram novos entendimentos à história da queda. Foi quando a serpente se tornou totalmente identificada como o diabo disfarçado, e Eva assumiu mais importância como a principal pecadora no Éden. Com visões misóginas de todas as mulheres, entendeu-se que Eva foi seduzida pela serpente, e então ela seduziu Adão. No tratado rabínico Gênesis Rabá, a vergonha sexual de Eva é o motivo pelo qual as mulheres permanecem veladas. Tertuliano, um padre da igreja do século II, afirmou que, através de Eva, todas as mulheres eram a porta do diabo, e por causa de Eva, até o Filho de Deus teve que morrer. As tradições religiosas da Europa, os celtas, o druidismo e os teutões, acrescentaram outras características. Os celtas tinham um deus com chifres do oeste, Cernunnos, semelhante a Pan. A filha de Loki tinha um papel duplo na fertilidade, bem como no domínio dos mortos, e seu nome foi incorporado ao lugar Hel, ou Inferno. Com características animais, Lúcifer e seus demônios tinham a capacidade de mudar de forma, e por isso era necessário uma vigilância constante. Alguém poderia enganar Lúcifer e repeli-lo com os sinais da cruz, água benta, rosário e hóstias. Baseado em relações feudais, surgiu o conceito de pacto em vender sua alma a Lúcifer em troca de prosperidade, a famosa história de Fausto.
Somente a intervenção de Maria, a mãe de Cristo, poderia quebrar o pacto. Foi quando foram desenvolvidos os rituais de exorcismo, que ainda são ensinados a certos padres católicos. O Inferno de Dante Alighieri retratou Satanás como um monstro de 3 faces na seção mais baixa do inferno, com asas de morcego gigantes. Para Dante, o maior pecado foi a traição, e Satã consome Brutus, Cássio e, claro, Judas. O que achou sobre toda essa história? Deixa sua resposta aqui nos comentários que eu quero saber. Se gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro do universo mitológico. Caso tenha algum tema histórico que gostaria de ver aqui no canal, escreve aqui nos comentários que em breve iremos trazer para você. Até a próxima!